Irmãos e irmãs, neste evangelho que ouvimos na liturgia da palavra, em poucos versículos, o evangelista São João, ele consegue concentrar, condensar ou resumir os efeitos da Páscoa de Cristo, do mistério da paixão, sua morte e sua ressurreição. Olhemos então, irmãos e irmãs, para este trecho do Evangelho. Vejamos o que o evangelista São João nos diz como resultado ou consequência do mistério da paixão de Jesus. E aqui, irmãos e irmãs, o primeiro resultado, a primeira consequência que o evangelista apresenta é a paz do Cristo ressuscitado. Quando Cristo entra naquele ambiente tomado por pessoas que estão cheias de medo, Cristo diz: a paz esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, esta foi a saudação que Cristo deu várias vezes em suas aparições depois de ressuscitado. A paz esteja convosco. Porque Cristo via, Cristo percebia que o medo estava tomando conta do coração dos seus discípulos. Medo por aquilo que aconteceu ao Mestre, mas medo também por aquilo que poderia acontecer a eles. Pois se eles eram discípulos do Mestre, o que fizeram ao Mestre, poderiam igualmente fazer a eles. E justamente Pedro nega conhecer Jesus por 3 vezes, temendo que pudessem fazer com ele o que estavam fazendo com o seu Mestre Jesus. A primeira consequência, o primeiro resultado de Cristo ressuscitado é trazer a paz para o coração dos seus discípulos. A paz esteja convosco. É consequência do Cristo que vence a morte, do Cristo sobre o qual agora nem a morte tem poder algum, porque ele a venceu com a sua ressurreição. Ele é o vencedor, ele é o ressuscitado, e agora então ele pode trazer a paz para o coração de seus discípulos. A paz esteja convosco. É a paz do Cristo ressuscitado, que é diferente da paz do mundo, pois o próprio Jesus tinha dito: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Porque a paz que vem do Cristo é fruto de sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o maligno. Primeiro fruto, então, da ressurreição, do mistério da paixão de Jesus, sua morte e sua ressurreição, a paz trazida ao coração dos seus discípulos. A paz esteja convosco. Depois, o evangelista nos mostra outra consequência da ressurreição de Cristo, de sua vitória sobre a morte. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Uma das consequências da ressurreição de Cristo, de sua vitória sobre a morte, é que agora ele entrega, ele confia a missão para os seus discípulos continuarem. A missão não acabou quando Jesus ressuscitou. A missão não acabou quando Jesus morreu numa cruz. A missão agora continua com os discípulos e discípulas anunciando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo. Por isso Jesus vai dizer:
como o Pai me enviou. É da mesma forma, a palavra como é igual, da mesma forma, do mesmo modo, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vocês agora são enviados, como eu fui enviado pelo Pai. Cumpri com a minha missão e agora estou entregando esta missão para vocês. Vocês agora são meus enviados. E Jesus tinha dito antes: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E Jesus alerta aos seus discípulos que cumprir e viver a missão não será fácil. E ele vai dizer aos seus discípulos: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Se rejeitaram a mim, rejeitarão a vocês também. Cristo, portanto, deixa para os seus discípulos a missão que ele tinha recebido do Pai. Agora, Cristo parte para o Pai, mas envia os seus discípulos em missão. No Evangelho destes dias, de quinta-feira, se não me engano, Cristo então dizia: Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Pai, guarda-os do mal. Cristo nos envia ao mundo para viver, para praticar, para realizar a missão que ele realizou. Proclamar o Evangelho, a boa nova da salvação. Proclamar este Pai que é rico em misericórdia. A missão não acaba quando Cristo volta para o Pai. Cristo confia, Cristo entrega esta missão para os seus discípulos. É a segunda consequência que aqui o evangelista São João nos mostra. Cristo volta para o Pai, mas antes entrega a missão para os seus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Agora vem a terceira consequência que São João mostra neste pequeno trecho do seu evangelho. É a consequência de acolher o Espírito Santo. Cristo Jesus, quando envia em missão, como o Pai me enviou, também eu vos envio, Cristo sabe que para cumprir a missão, seus discípulos necessitarão do Espírito Santo. Espírito de fortaleza, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de ciência, todos os dons que conhecemos e sabemos do Espírito Santo. Cristo Jesus envia os seus discípulos em missão, mas concede também a eles o dom do Espírito Santo, pois somente com o Espírito Santo eles terão capacidade para cumprir a missão que o Cristo lhes confiou. Por isso o evangelista diz: depois de ter dito isso, depois de ter entregue a missão aos discípulos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para que receber o Espírito Santo? Para cumprir a missão que ele entregou. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A missão, ela se realiza sob o poder, sob a ação e sob a condução do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai conduzir a igreja, é o Espírito Santo quem vai conduzir os discípulos, é o Espírito Santo quem vai conduzir os apóstolos. Recebei o Espírito Santo. E aqui, irmãos e irmãs, este gesto de Jesus de soprar sobre os discípulos lembra o sopro inicial. No livro do Gênesis, quando Deus cria o homem do barro, nos diz a Sagrada Escritura que Deus soprou um hálito de vida
e então o homem se tornou um ser vivente. Ali, quando Cristo sopra sobre os seus discípulos, apóstolos, quando Cristo diz: recebei o Espírito Santo, é agora a nova criação que está sendo iniciada. Pois eles receberam um novo sopro, o sopro do Espírito Santo, não apenas o sopro de vida, como Deus soprou lá no Antigo Testamento, nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, ao criar o homem. Agora o homem, além do sopro de vida que o Pai, Deus, lhe dá, agora ele recebe o sopro do Espírito Santo para santificar, para fortalecer, para iluminar e para conduzir na sua missão. Recebei o Espírito Santo. Os discípulos tinham que tão somente, irmãos e irmãs, estarem abertos para acolher, para de fato receber o Espírito Santo. E aqui a gente faz um parênteses. Assim como Cristo diz: recebei o Espírito Santo, depois de ressuscitado, ele disse antes de morrer na cruz: recebei a minha mãe como vossa mãe. Quando ele diz ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Quando ele diz para Maria: eis aí o teu filho. Ele está falando apenas ou usando outras palavras. Ele está dizendo para aquele discípulo: recebei ela como mãe. Está dizendo para ela: recebei ele como filho. É preciso então receber, acolher aquilo que Cristo dá, porque aquilo que Cristo dá é importante para a nossa caminhada. Na cruz ele dá a sua mãe. Recebei ela como tua mãe, recebei ele como teu filho. Depois, ressuscitado, ele vai dizer: recebei o Espírito Santo. Se a gente recebe o Espírito Santo, por que não quer receber a Virgem Maria, a mãe que ele nos deu? Ele nos deu porque ele sabe o bem que ela fez para ele e sabe o bem que ela pode fazer para cada um de nós. Fecha agora o parênteses, porque falei isso, porque estamos vivendo também, evidentemente, o mês de maio. Se a gente recebe o Espírito Santo, recebamos também a mãe que ele nos deu. Ele não nos deu apenas o Espírito Santo, ele nos deu também a sua mãe. E aqui o evangelista mostra ainda um quarto efeito, ou consequência, ou resultado da Páscoa de Cristo, do seu mistério pascal, sua morte e ressurreição. Cristo vai dizer: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Cristo agora entrega aos seus discípulos, depois de oferecer, depois de dar o Espírito Santo, agora Cristo entrega o poder de perdoar os pecados. Este poder nenhum homem tem. Lembremos a passagem do Evangelho, quando Jesus diz para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que foi que os fariseus disseram? O que foi que os mestres da lei disseram? Ele está blasfemando, pois nenhum homem tem o poder de perdoar pecados. E de fato nenhum homem tem. Este poder pertence a Deus, este poder é exclusivo de Deus. E aqui Jesus, que é Deus, dá este poder. Ao dar o Espírito Santo, dá este poder para a sua igreja, para os seus apóstolos. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Serão perdoados porque agirão em nome de Deus, agirão no poder de Deus, dado pelo próprio Senhor Jesus. Quando alguém, portanto, vai se confessar,
quando alguém ali na confissão recebe o perdão dos pecados, é Deus quem perdoa através daquele instrumento que ele escolheu, aquele padre, aquele homem pecador e limitado, mas escolhido por ele, e aquele a quem ele escolheu, o poder também ele deu. Se ele chamou, ele também deu o poder para perdoar os pecados. E assim o evangelista mostra-nos qual é a quarta consequência, o quarto resultado ou efeito do mistério da paixão, da morte e ressurreição de Jesus: o perdão dos pecados para se alcançar a vida eterna. Ninguém entra no paraíso sem ter os seus pecados perdoados. Ninguém entra no reino dos céus sem que seja perdoado os seus pecados, porque Deus é santo e a gente proclama na liturgia: santo, santo, santo. Deus é santíssimo e nada que tenha o pecado pode se aproximar dele. Por isso, o perdão dos pecados, para que, apagado o pecado, perdoado o pecado, a alma possa aproximar-se de Deus, a alma possa encontrar-se a Deus. O quarto efeito, portanto, é o perdão dos pecados, porque é o perdão dos pecados quem nos garante a entrada no reino dos céus, quem nos garante a entrada no paraíso. De modo, irmãos e irmãs, que o evangelista aqui apresenta estes quatro efeitos da Páscoa de Cristo, da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte com a sua ressurreição. Retomando então, de modo resumido, o primeiro efeito: a paz esteja convosco. Cristo traz a paz para o coração dos seus discípulos. O segundo efeito: agora ele entrega a missão para os seus discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O terceiro efeito é Cristo que doa, que entrega o Espírito Santo para que os apóstolos e discípulos tenham condições de cumprir a missão. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E agora, tendo o poder do Espírito Santo, o evangelista revela o quarto efeito ou consequência: o perdão dos pecados. Cristo morre na cruz para nos perdoar o pecado, mas ele não reserva para ele próprio ou ele somente este poder. Ele distribui este poder. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Cristo entrega este poder aos seus apóstolos para que eles depois possam entregar aos seus sucessores e assim o perdão possa alcançar a todas as pessoas, em todos os lugares e em todo o tempo. Peçamos então, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, dado por Jesus, possa nos ajudar a cumprir a missão que ele nos entregou. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Peçamos então que este Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes possa também nos ajudar a cumprir com a nossa missão, a missão que o Cristo nos confiou. Que este Espírito Santo possa fazer também a paz reinar em nosso coração, que é também um dos frutos do ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nestes frutos que o evangelista nos apresenta. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados.